Ó, a gente parou no início da atividadezinha, mas eu vou logo mostrar para vocês o que eu me comprometi em mostrar, falando da equivalência que se tem entre o adjunto adverbial e os advérbios. Lembra que eu disse isso na aula passada, que a gente ia falar um pouquinho? Então, vamos aqui, ó. Qual é a diferença, Samuel, meu bem? Não deixa de assistir a aula anterior, por favor, para você se colocar dentro do assunto que a gente está falando sobre. A gente trabalhou na prova passada adjunto, adnominal, que estava junto ao nome, e agora a gente começou a falar sobre adjunto adverbial, que ele também se aproxima do verbo para mostrar as circunstâncias em que ocorrem as ações. E agora eu vou mostrar um pouquinho qual é a diferença entre o adjunto adverbial e o advérbio. Porque se eles são tão próximos, qual é a diferença que eu tenho entre eles dois? Aqui, ó. Advérbio é a classe gramatical a que a palavra pertence, enquanto o adjunto adverbial é a função sintática que a palavra exerce na oração. Como também substantivo, é classe gramatical e sujeito é a função sintática. Por que essa comparação? Porque eu disse na aula passada que o adjunto adverbial se aproximava muito dos advérbios, porque eu tenho o adjunto adnominal de tempo, de modo, de intensidade, assim como eu tenho os advérbios que também determinam essas situações. E aí ele faz uma comparação com o substantivo. Ele diz que o substantivo é uma classe gramatical. Morfologicamente, substantivo é uma classe gramatical. Qual é a função sintática desempenhada pelo substantivo? Função de sujeito. Então, é isso que está equivalendo aqui. O advérbio é a classe gramatical presente nesse termo. O adjunto adverbial já é a função sintática, ou seja, qual é a função dentro da oração. Tudo bem? Tá anotando, Alana? Deixa eu ver aqui que a Isabelle estava tentando entrar, mas não estava conectando o áudio dela. Deixa eu ver se deu certo. Isabelle, tá dando certo, meu bem? Tá dando para acompanhar? Sim. Pronto. Então, aqui, ó. Exemplo. A noite estava escura. O substantivo noite exerce a função sintática de sujeito do verbo estar. Se eu perguntar para vocês quem é sujeito e predicado, sujeito dessa primeira oração, a noite estava escura, predicado. Então, do verbo em relação ao verbo, o sujeito dessa oração é noite e está é o verbo da oração. Sairei à noite. Olha o segundo exemplo que está aqui, ó. Sairei à noite. Tá aqui, ó. O substantivo noite exerce a função sintática de adjunto adverbial de tempo. Porque aí eu pergunto, ó, que horas você vai sair? Sairei à noite. Então, aqui, ó, essa noite não é um substantivo, é um adjunto adverbial de tempo. Olha aqui a posiçãozinha dela, ó, em função de um verbo. Nesse caso, o adjunto adverbial está em função desse verbo e ele tem a função aqui, ó, de adjunto adverbial de tempo. Exemplo. Olha o outro exemplo que eu tenho aqui. Ande mais devagar. Ande mais devagar. O advérbio devagar funciona como adjunto adverbial de modo. Ande mais devagar. O modo, a forma como você deve andar, a circunstância da ocorrência. Perceberam qual é a diferença que eu tenho entre o advérbio e o adjunto adverbial? Advérbio é a classe gramatical. Adjunto adverbial é a função desempenhada por esse advérbio dentro da oração. Tudo bem? Samuel. Oi, tia. Tudo bem, meu amor? Tudo. Dá para você entender sobre o que a gente está falando? Dá sim. Isabelle?
Deixa eu ver quem mais está aqui. Da Brenda caiu. Então, vamos lá. Tá aqui, ó, a classificação dos advérbios. Enquanto classe gramatical, advérbios, temos aqui esses exemplos. De tempo, lugar, modo, quantidade, afirmação, negação, dúvida, exclusão, inclusão, ordem, designação e interrogação. Esses aqui são os advérbios enquanto classe gramatical. Todas essas palavrinhas são advérbios. Lembrando o seguinte, toda vez que a gente fala de classe gramatical, a gente coloca exemplos dessas classes gramaticais, mas a gente não deve esquecer que elas também trabalham em função de um contexto. Dependendo da forma que a gente usa essas palavras, elas podem mudar de classe gramatical. Não esqueçam disso. Aqui, ó, a de tempo, a quantidade que se tem. Tem também a de companhia, a de finalidade. Deixa eu ver aqui qual é o que não está aqui. De dúvida está. De matéria ou material. Aqui são alguns exemplos dos principais que nós usamos. Aí, pensou nos advérbios? Alguém vai fazer o print da tela? Que eu vou passar para as locuções adverbiais. Eu já fiz. Ó, Isabelle, Samuel. Aqui são os advérbios. E aqui são as locuções adverbiais, que também é classe gramatical. É um ramo, é como se fosse um bracinho dos advérbios. A diferença é que eu tenho a formação dessas locuções adverbiais por duas palavras. Muitas vezes essas duas palavras, um é advérbio e a outra é preposição. Olha aqui o exemplo, ou o conceito que eu tenho de locução adverbial. Duas ou mais palavras juntas, exercendo a função de advérbio, são chamadas de locução adverbial. As locuções adverbiais costumam ser formadas por mais de um advérbio, sendo comum também haver preposições com ela. Se essas palavras não estiverem em um conjunto dentro do enunciado, elas não farão sentido. Essas locuções também podem ser classificadas à maneira dos advérbios comuns. Locuções adverbial de lugar, ó, ao redor de, em cima de, embaixo de, à esquerda, à direita, por aqui, por ali, por perto, entre outros. Locuções adverbiais de tempo. Tempo. Logo mais, em breve, de manhã, mais tarde, nunca mais, entre outros. Locuções adverbiais de modo, ao contrário, em detalhes, entre outros. Locuções adverbiais de intensidade, em excesso, de todo, muito menos, muito mais. De afirmação. De fato, isso aconteceu. Com certeza, sem dúvidas. Locuções adverbiais de negação. Nunca mais, de modo algum, de jeito nenhum. E locução adverbial de dúvida. Quem sabe? Lembrando que eu coloquei aqui o exemplo das principais. Nós temos várias outras que vocês vão poder analisar de acordo com esses advérbios aqui, ó, essas formações. Ainda tem de finalidade, de matéria. Isso depende de como ele vai estar colocado dentro da oração, certo? Fiz uma retomadazinha dos advérbios, locuções adverbiais. A diferença entre o adjunto adverbial e o advérbio está entendido? Certeza. Olha aqui a nossa agenda. Ah, eu nem coloquei qual é a gramática, né? Peraí. Deixa eu colocar aqui. Gramática. Texto.
Texto. Reflexão. E uso. É a gramáticazinha amarela. É para os dois, tá? Tanto para esse daqui. Ctrl C. Quanto esse daqui. Ctrl V. Pronto. Está aqui a nossa agendinha de hoje. Vamos lá para dar continuidade. Diga, Alana, você quer dizer alguma coisa? Lá na página 369, vamos dar continuidade ao exercício. Tudo bem, meus amores, em relação ao conteúdo de hoje? Basiquinho, né? Simples, não é tão dificultoso como os outros conteúdos. Ele é simples. Aí, junto a esse daqui, na próxima aula a gente vai estudar crase. Que vai ser nossos dois crase. Já ouviu falar? Já, Alana, já, Samuel, Isabelle? Não. Pronto, a gente vai estudar crase. Então, vamos lá. Primeira questão, a gente já fez, a primeira da página 369. Segunda questão, confere. No alto dos quadrinhos há um título. Ozzy na hora do recreio. Qual é a função sintática do termo na hora do recreio? Ozzy na hora do recreio. Qual é a função sintática? Adjunto adverbial. Em que tempo está Ozzy? Em que tempo está Ozzy? Em que horário? Na hora do recreio. Adjunto adverbial. Tudo bem? Página 370. Terceira questão. Ajude a transformar o texto não verbal em texto verbal, preenchendo as lacunas do texto com adjuntos adverbiais. A tirinha que a gente acabou de ver, a chargezinha aqui do Ozzy, ela não tem, além do título, ela não tem um texto verbal. Ela tem só as imagens. Então, ele está pedindo para você descrever essa cena, né? Transformar o texto não verbal em um texto verbal, preenchendo os espaços em branco que tem nesse texto por adjuntos adverbiais. Observe as indicações entre parênteses. Quais são os tipos de adjuntos adverbiais, as classificações que vocês devem usar. No primeiro, tá lá o espaçozinho, tempo. Acabei de perguntar em que tempo Ozzy estava. Então, como é que vocês devem começar esse texto? Qual é o tempo? No recreio. No recreio. Eu vou até abrir uma caixinha aqui para eu poder acompanhar com vocês. Espera aí. Pronto. Primeiro espaçozinho, ó. No recreio, uma menina se senta em que lugar? Banco. Se senta num banco. Num banco. Ao lado de quem? Ao lado de Ozzy. Ozzy. Ponto. Aí ele tem um quadrinho e diz assim, ó, um adjunto adverbial de tempo. Qual é que você pode usar? Adjunto adverbial de tempo. Depois. Concorda, Samuel,
A Brenda já está aqui também. Isabelle. Dá para colocar o depois, ó, como ficaria? Depois, vírgula, retira de... Tem aí outro espacinho, né? Tem o tempo, aí depois agora tem o lugar. Retira o quê? Retira de onde? Da lancheira. Sua lancheira. De sua lancheira. Sanduíche. Um sanduíche e um refrigerante. O que está escrito errado aqui? Lancheira. Não está. E um refrigerante. Pronto. Agora ele pede para usar o tempo de novo. Qual é o que se pode usar? Deixa eu olhar aqui que tem alguma coisa no chat. Ah, Isabelle, pronto. Tá. Então a tia vai colocando aqui e você vai anotando. Isabelle, e como vai ser para você responder as questões? Eu vou ter que Não tem como você conseguir, você não tem agora ou não tem como você conseguir de forma alguma? Me responda, por favor, enquanto eu termino isso daqui. Um refrigerante. Em seguida... Ah, tudo bem. Tá bom. Em seguida, Ozzy também abre sua lancheira. E aí ele pede que você coloque nesse quadrinho um adjunto adverbial de modo. Qual é o que você acha que pode entrar aqui? Que vocês acham que pode entrar aqui? Lentamente, rapidamente, também pode ser, mas ele vai tirando lentamente, porque vai aparecer no sanduíche assim, ó, aos poucos. E lentamente, vírgula, começa a retirar seu sanduíche. Da lancheira, que é o lugar que ele coloca aí de novo. Da lancheira. Agora de tempo. De repente, a menina começa a perceber que o sanduíche de Ozzy era o quê? Ele está pedindo para você usar um adjunto adverbial de intensidade. Muito grande. E agora ele pede para você usar um adjunto adverbial de causa. Qual é o que pode ser usado? Com medo. Corre mais uma vez de modo.
rapidamente, lentamente. Aqui a sugestão é desesperadamente. Lembrando que as palavras terminadas com esse mente geralmente são advérbios, certo? Tá aqui o texto. Deixa eu colocar aqui. Terceira questão. Página 370. Pronto. Tudo bem? Posso passar para a próxima questão, meus amores? Isabelle, Samuel, Brenda. Leia o poema ao lado de Sérgio Caparelli e responda as questões 4 e 5. Amplie, aumente as orações a seguir, empregando depois de cada verbo um adjunto adverbial, conforme as indicações feitas entre parênteses. Veja o exemplo. A gaivota vai e volta. A gaivota vai e volta. Aí você vai colocar adjunto adverbial de tempo. A gaivota vai pela manhã e volta à tarde. A gaivota vai pela manhã e volta à tarde. Então, aqui, ó, na letra B, a gaivota sobe e desce. Vocês vão utilizar o adjunto adverbial próximo a esses verbos, mudando as circunstâncias. Na letra A, ele pede que você use o adjunto adverbial de intensidade e o adjunto adverbial de companhia. Como é que vocês podem, sugestões de como vocês podem responder essa questão? Ó, o poeminha está aqui no quadro, ó, a gaivota. A gaivota vai e volta, sobe e desce, a desde pousa. Alça o voo, doce, doce, leve, leve, sobre ondas, entre nuvens e divide céu e terra. Aí aqui ele está pedindo para que logo depois dos verbos, vocês coloquem adjunto adverbial, de acordo com a sugestão que ele está dando das circunstâncias. No caso da letra A, ele quer intensidade e companhia. Como é que vocês acham que pode ficar essa questão? Olha aqui a quarta questão. Quarta questão. Letra A. A gaivota sobe. Sobe e desce. Sobe de intensidade. Qual é o adjunto adverbial de intensidade que vocês podem usar? Muito. Pode ser o muito. Vou colocar até de vermelhinho destacado aqui. Espera aí. Pronto. Desce, sobe muito e desce, aí ele pede que você coloque o adjunto adverbial de companhia. Qual é que você pode usar? Com alguma coisa. Com o quê? Com o que vocês acham que pode colocar? Com lágrimas nos olhos, com a rosa no bico.
é com a companhia. Com quem? Com algo. Então, eu vou colocar assim, ó, com a flor no bico. Peraí. Deixa eu abrir aqui. Com a flor no bico. Vermelhinha aqui, ó. Que é a colocação que se pode fazer. Na letra B. Na letra B. A gaivota preto. A gaivota adeja e pousa. E pousa. Aí ele pede que logo depois do verbo vocês usem um advérbio de lugar de modo e um de lugar, de modo e lugar ao mesmo tempo. Como é que pode ficar? Adeja no espaço, isso quer dizer que ela sobrevoa, que ela faz movimentos no espaço e pousa de modo rapidamente, lentamente, desesperadamente. O que vocês podem usar? O que vocês preferem usar? Lentamente. Não entendi, Alana. Lentamente. 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 Onde? Onde? Árvore. Na árvore. Na árvore. Muito bem. Tá aqui, ó. Vou até destacar aqui e colocar de vermelhinho. Por último, C. C. A gaivota. A gaivota alça o voo. Onde é que está o verbo? Qual é o verbo nessa oração? Alçar, tá? Nesse caso aqui, ó, o voo está como substantivo. Eu tenho um artigo logo antes dele. Então, aqui é alçar. Aí ele pede aqui, ó, a gaivota alça voo, e ele quer que você coloque, depois dessa expressão, um adjunto adverbial de lugar. Qual seria? A gaivota alça voo para onde? Para o lago? Para o céu? Para o norte? Lugar. Para o infinito e além. Para o infinito. Infinito e além. Vou botar aqui vermelhinho. Que é para saber que foi aqui que a gente interferiu. Pronto? Quinta questão. Olha que maravilha essa questãozinha, ela é simples. Releia estes versos do poema. Doce, doce, leve, leve. Que adjuntos adverbiais podem traduzir o sentido de cada verso? Que adjuntos adverbiais aqui
A gente tem o doce e leve como adjetivos, mas adjetivos podem mudar e transformar-se em advérbios. Mudando esse adjetivo para um advérbio, como é que vocês acham que ficariam essas palavras? Levemente. Não entendi, Alana. Levemente. Levemente e o outro. Docemente. Pronto. Tá aqui, ó. Docemente, porque aparece doce primeiro, né? Docemente. Levemente. A maioria das palavras, ó, eu tenho dois adjetivos que, trazendo o sufixo da palavra mente, né? O sufixo mente para a palavra, eles deixam de ser adjetivos para serem advérbios. Portanto, ele coloca como adjuntos adverbiais que vão traduzir o sentido desses dois adjetivos. Tudo bem? Tudo bem, meus amores? Joinha, Alana, Isabelle. Samuel caiu. Samuel tá aqui não, tá, não. Oh, Deus, a internet do Samuel me deixa doidinha. Sexta questão. Primeiro tem uma tirinha, né? A tira a seguir é um bom exemplo de como a linguagem do desenho e a linguagem verbal podem se completar, se complementar. Leia e responda as questões 6 e 7. Evolução do estado de ânimo na semana. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, segunda. Olha aí. A gente tá chegando assim, né? Nesse ritmozinho. Hoje já é quinta, ó, já tá assim, ó. E quinta-feira. Bora lá. A tira mostra o comportamento de Gaturro durante certo período. Como está Gaturro na terça-feira? Ele tá assim, ó, devagar, quase parando, mas não tá parado, né? Ele tá meio assim, porque da terça-feira ainda tem quarta, quinta. Então ele tá um pouco desanimado, mas ele tá quase reagindo, né? Bora lá pensar positivo. Então, na letra A, ele está desanimado. Deixa eu colocar aqui, ó, sexta questão. Na letra A. Ele está desanimado, mas começa a reagir. Na letra B, em que dia da semana ele fica mais animado? No sábado. No sábado. Olha aí a animação dele no sábado. B, no sábado. Na letra C, em que dia ele fica mais desanimado? Na segunda-feira. Pois é, eu fico mais desanimada no domingo. Assim, finalzinho do dia, porque eu sei que segunda-feira já começa toda a nossa rotina. Aí na segunda começou, bora embalar, que aí a gente tem que fazer mesmo, a gente vai fazer. Então, dele, mas o do Gaturro é na segunda-feira. Na segunda-feira. Na letra D, olha o que ele está pedindo aqui, ó. Levante hipóteses. Por que ele fica desanimado no domingo?
Eu tenho outro dia, mas aí a gente está fazendo. Pelo mesmo motivo que eu. Pelo mesmo motivo que eu, ó. Provavelmente. Por quê? Mas não é preguiça não, gente. Provável. É porque assim, a gente tem tão pouco tempo para descansar e ficar com a família. E aí a gente tá. Eu tô assistindo série, voltei a assistir série agora. Tava com muito tempo que eu não assistia, então eu aproveito. Provavelmente porque sabe que o dia seguinte é segunda-feira. Segunda-feira. E, por isso, começa a sofrer antecipadamente. Ó, antecipadamente. Deixa eu colocar aqui, Arial, pretinho. Pronto. Antecipadamente. E a letra E? Aqui é uma resposta pessoal. E com você, acontece a mesma coisa? Provavelmente, né? Todo mundo vai se desanimar. Sim, Mas esse com final de semana certeza. vai ser diferente, porque segunda é feriado. Então, essa desanimação do domingo só vai ficar para segunda-feira. Certo? Concorda, Isabelle? Eu fico assim, eba, mãe, já é prova. Graças a Deus, eu vou poder descansar a tarde toda. Oh, Deus. Meus amores, vocês vão concluir a atividade. Tá aqui a agenda, deixa eu colocar de novo a agendinha aqui na telinha. E a gente retoma esse conteúdo lá na quinta-feira e já começa a crase, tá? Cheiro. Bom final de semana prolongado a todas. Minhas flores, né? O Samuel não está aqui, eu posso chamar de flores. E até quinta, tá bom? Isabelle, eu vou providenciar a correção da sua prova, tá, minha flor? Cheiro, meus amores. Bom final de semana. Boa prova para vocês amanhã.